Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, olá, amigas e amigos, boa tarde. Estamos de volta com o nosso Disruptcast, hoje com o meu colega, meu amigo, meu companheiro de bancada aqui, o professor Paulo Pegoraro. O professor Alfredo está em viagem e hoje nós vamos ouvir nosso querido amigo, professor Luiz Roberto Reichel, vai falar sobre acesso à justiça e novas tecnologias. Boa tarde, meu professor, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, professor Alexandre, boa tarde, professor Paulo. Que alegria estar com vocês. Estou muito contente em estar com os amigos. Que bom, nós que temos a alegria de ouvi-lo aqui nesta tarde e queremos já de cara, né, Paulo, saber o que o nosso querido Luiz nos conta sobre as novidades que nós temos nessa perspectiva do acesso à justiça, as novas tecnologias, como é que o processo digital virtual, como é que as provas digitais, o que está acontecendo hoje nesse cenário do acesso à justiça, meu caro? Tem bastante coisa para a gente conversar, né? Vamos começar tentando, de alguma forma, delimitar para quem nos ouve do que é esse tal acesso à justiça primeiro, né? De maneira bem direta, eu diria que a gente está falando de todas as ferramentas que a gente tem para solucionar conflitos ou para viabilizar algum tipo de reconhecimento de um direito. Então, se alguém tem lá uma disputa a respeito de algum direito, por exemplo, uma questão de locação ou uma questão em relação a consumidor e assim por diante, o acesso à justiça corresponde a esse conjunto de mecanismos que a gente utiliza justamente para solucionar conflitos. Mas também para reconhecer direitos no sentido de viabilizar, por exemplo, divórcio para quem não está em conflito, né? Ou ainda de viabilizar a adoção, né? A gente tem várias situações da vida nas quais não tem conflito, mas existem direitos em jogo. E é importante a gente lidar com isso. E aí, o emprego da tecnologia acaba ocupando um papel importante, né? E a gente pode pensar a tecnologia usada de várias maneiras, né? Tem a tecnologia que envolve, por exemplo, a construção de acordos, né? E é uma solução sempre menos drástica, né? Uma solução que, de alguma forma, ela pressupõe um consenso, né? De vontades, mas também nós temos aí tecnologia usada para tentar solucionar aqueles impasses que a gente tem no judiciário, como o professor Alexandre colocou a questão de produção de provas, né? Por videoconferência, ou telepresencial, pensando no depoimento da parte, ou ainda na oitiva de testemunhas. A gente tem o uso de tecnologias também em matéria de prova, quando se pensa ligadas à saúde, temos bancos de dados, né, com informações a respeito de como os juízes devem valorar aquela prova, dizer se aquela prova é digna de maior ou menor credibilidade, né? O eNatJus é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça maravilhosa nesse ponto. A gente tem também outras frentes envolvendo questões relativas à execução. A gente está, volta e meia, tem o problema das pessoas que elas têm uma sentença que diz, olha, você tem direito a receber tantos reais. O problema todo agora é receber esse dinheiro. Uhum. Né? E aí a gente começa a ver iniciativas que vão desde o conhecido Cisbajude, que bloqueia a conta, né? A pessoa fica lá assustada, né? Dizendo, meu Deus, meu dinheiro está trancado, e agora? Né? E aí começa toda uma discussão a respeito de se aquele dinheiro deve ser liberado ou não, ou deve ir para o credor. Mas também existem ferramentas que estão sendo desenvolvidas pelo CNJ, como o Sniper, né? Que é uma ferramenta que funciona como se fosse uma grande rede jogada sobre as relações daquela pessoa que está sendo executada, se ela é sócia de uma empresa, se ela transfere bens em fraude, né, para tentar prejudicar o credor.
Aí são exemplos de questões que a gente tem, que são iniciativas daquelas que envolvem o processo, que as pessoas às vezes enxergam, né? Mas também existem outras iniciativas que eu diria que são, talvez, mais ligadas a tentar viabilizar o acesso à informação e a própria participação, de certa maneira, né? Que eu acho que são também bem importantes. Para colocar aqui mais exemplos. A ideia é abrir a caixa de exemplos aqui, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Eu citaria aqui 2. Um deles é o chamado balcão virtual. Né? A gente começa a ver as pessoas conseguindo falar com os funcionários do Poder Judiciário, né? Usando o smartphone para fazer uma chamada por câmera, né? E sendo atendidas sem a necessidade de se deslocar ao Poder Judiciário. E a gente também consegue, de outro lado, imaginar a dificuldade que algumas pessoas têm, inclusive, de se deslocar quilômetros a fio para poder praticar qualquer ato, para ter acesso a essas informações. E aí o Poder Judiciário começa a desenvolver os pontos de inclusão digital, que são maravilhosos também. Então, há uma série de frentes aqui que são colocadas para que as pessoas possam, de alguma forma, ter acesso à justiça. E aqui eu só falei do acesso à justiça mais ligado ao Poder Judiciário, nem falei, por exemplo, de outras iniciativas em outras frentes extrajudiciais, né, fora do Poder Judiciário, que também garantem esses direitos, né, e solução de conflitos para as pessoas. Enfim, temos muita coisa acontecendo, né? Professor, nesse cenário dessas novas tecnologias com relação ao acesso à justiça e o que a gente percebe o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né, capitaneando várias iniciativas e que por vezes atingem as questões de reduzir o tempo do processo, né? Mas será que nesse cenário todo, professor, se a gente juntar nisso ainda a noção da própria inteligência artificial, será que daria para a gente daqui a pouco começar a conceber ou admitir que a gente pudesse ter até um juiz robô aí decidindo as situações que estão sendo colocadas para resolver problemas? A pergunta é muito boa, né? O que acontece? No Brasil, a gente não tem nada regulado em lei, especificamente a respeito do tratamento a ser dispensado pelo Poder Judiciário em relação ao tempo. A gente tem, vamos colocar assim, como se fosse da porta para dentro do Judiciário, ato, que é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, de número 615, que é deste ano, e que essa resolução, ela regulamenta o uso e o desenvolvimento, né, dessas ferramentas de inteligência artificial. Até define lá o que ela entende por inteligência artificial. Mas simplificando, a gente está falando da ideia de a gente ter um programa, né, de computador, um algoritmo, que ele pratica atos como se fosse o juiz. Né? E aí, o que existe é uma exigência de supervisão humana, em primeiro lugar. Há N exigências colocadas aqui, né? Mas a mais importante é a de que haja supervisão humana. E aí, a resposta já seria no sentido de afirmar que não vamos ter um robô sozinho, né? Pelo nesse primeiro minuto. Sei, nos reserva, mas posso te dizer que hoje, né, como as coisas estão, há um ambiente que é de não permitir que se deixe um algoritmo trabalhando solto, julgando a vida das pessoas. Mas eu não posso deixar de registrar que eu vejo uma fina ironia em toda essa conversa. Por quê? Porque é dito que os algoritmos, esses programas, eles podem auxiliar os juízes, mas não podem substituir os juízes. Isso significa que os assessores dos juízes podem ser substituídos, então. Então, a tal da desumanização tem que ser pensada para todo mundo. Eu acho que em relação a todos os sujeitos. Acho que existe aqui uma questão bem delicada. Eu penso que essas ferramentas cada vez mais vão evoluir e
assim, do que eu tenho lido, do que eu tenho pesquisado, né, penso que talvez venham a surgir outros mecanismos que a gente não conhece de solução de conflitos especificamente, né? Acho que o processo, esse processo que a gente vai a juízo, tem o juiz, tem, sabe, toda aquela estrutura, ele é uma espécie de fotografia da nossa situação em termos de evolução. Nós, como seres humanos, evoluímos muito ao longo da história. E eu acho que serviu como uma ferramenta muito boa para solucionar conflitos durante muito tempo. Mas eu acho que nós vamos ter outras possibilidades. Para dar um exemplo, tá? O uso da tal da inteligência artificial talvez pudesse nos oferecer o que se chama de justiça preditiva, no sentido de a gente conseguir antever, né, saber antes qual é a probabilidade de resultado se eu fizer ou deixar de fazer alguma coisa. Isso permite que a gente possa, de alguma forma também, prevenir o surgimento de litígios. Os bons autores hoje, eles falam assim, Paulo, que acesso à justiça, ele corresponde a 4 frentes de trabalho. Né? A primeira é a da prevenção dos litígios. Melhor prevenir do que remediar, diz o ditado. A outra, segunda, é a da solução dos litígios, que é o que a gente está acostumado. Um terceiro ponto é o de não deixar os conflitos aumentarem em tamanho. E isso é uma questão interessante, porque falamos agora há pouco da questão do tempo. Quanto mais tempo um processo demora, maior o litígio fica. Né? Ou maiores os efeitos daquele problema, sabe? É como uma doença que começa a se espalhar, né? E, por fim, eles se fala na criação de um ambiente jurídico saudável, de educação, de cultura, né? Que o acesso à justiça envolve também essa ideia de a gente cuidar da informação. Acho que o judiciário tem feito isso bem, cada vez mais, se comunica mais e mais, e acho que não só o judiciário, acho que várias instituições têm feito um excelente trabalho, a Advocacia Geral da União, os órgãos a ela vinculados, eu sei que as procuradorias do Estado também têm um papel importante nisso, e a Defensoria Pública tem se comunicado cada vez melhor com a população. E penso que quanto mais essas instituições usarem de novas tecnologias, né, melhor vai ser o atendimento às pessoas, porque é para elas que a gente trabalha. O professor Reichel tem um trabalho sobre a plataforma consumidor.gov, tratando do acesso à justiça, que foi publicado na Revista dos Tribunais. Mas aproveitando esse gancho agora, apesar desse contexto tecnológico todo, professor, será que o que a gente chama de analfabetismo digital, ou o que a gente chama daquela dificuldade quanto às novas tecnologias, será que isso também não pode, de alguma maneira, representar, ao mesmo tempo, uma certa barreira tecnológica para o acesso à justiça a partir dessas ferramentas todas? O acesso à tecnologia não prejudicaria o acesso à justiça? Até por conta de uma assimetria, uma assimetria tecnológica. A dificuldade, aí, né? Inclusive, uma assimetria que é muitas vezes derivada de regionalismos, derivada de o desconhecimento e também econômico, muitas vezes, né? Também é uma questão que pode gerar uma assimetria. Então, existe, na sua concepção ou não, professor, essa possibilidade da justiça estar, talvez, numa rota de dificuldade de ajuste com o acesso à tecnologia? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Existe uma série de dificuldades aí. Vocês estão percebendo pontos muito importantes. Penso eu, primeiro, que o Brasil hoje é um país que as pessoas têm acesso à internet em boa parte do território nacional. Tem dados de pesquisa que apontam isso. Mas esse acesso, no mais das vezes, é através de celulares, smartphones, né?
ele não é através de computadores. Isso é um fator, porque o smartphone é um instrumento para consumir informação, não para produzir informação. Eventualmente pode ser um problema, né? Para ter acesso à justiça, não termos acesso a computador. Falar na própria educação para usar o computador, para usar a tecnologia, né? A gente sabe que muita gente tem um smartphone, mas não sabe usar aquilo adequadamente, né? Não tem o domínio disso. Além dessa situação, Paulo mencionou a questão do consumidor.gov, e aí tem também outra ironia para a gente pensar. O consumidor.gov, ele é uma ferramenta que ela é pensada para oferecer solução consensual para litígios, né? E houve um esforço para tentar condicionar o acesso ao Poder Judiciário à prévia utilização dessa plataforma, ou seja, só teria necessidade de ir ao Judiciário demonstrada aquele que primeiro tentasse e resolver seu problema na consumidor.gov. O que acontece? Muita gente diz, isso é importante para desafogar o judiciário, isso é importante porque envolve um modelo de justiça multiportas, né? Eu tenho uma opinião que talvez eu não seja o majoritário nessa conversa, mas é que eu acho que ela é uma opinião, pelo menos, vamos dizer assim, sensível a uma realidade, que é a de que nós não podemos condicionar o acesso ao judiciário à necessidade de tentativa de uso dessa plataforma. Porque o que acontece é que, ao invés da gente criar mais portas de acesso à justiça, o que a gente está fazendo é colocar uma porta na frente da outra, né? E quando a gente coloca uma porta na frente da outra, a gente não está ampliando o acesso à justiça, a gente está colocando um obstáculo à justiça. E muitas vezes, essa é a grande verdade. E muitas vezes condiciona-se a buscar um caminho alternativo, ou não é alternativo, atualmente se fala em um caminho adequado, não é? Para antes do judiciário, só que muitas vezes já se sabe que não vai dar certo aquele caminho. Existem situações em que a parte não quer o acordo, ela não tem nenhuma disponibilidade para isso. Então, você condicionar o judiciário a uma, aspas, porta anterior, que se sabe de pronto que não vai dar certo porque a outra parte não está disposta a participar dessa conciliação, de fato não faz sentido, professor. Eu concordo plenamente. Agora como barreira, como condição, né, como caracterização do interesse de agir, propriamente falando, mas será que, por outro lado, professor, e se ao invés de barreira se pensasse melhor naquilo que se denomina os incentivos processuais, os nudges, né? Os nudges, de criar incentivos, por exemplo, para o uso do gov.br, como, sei lá, por exemplo, redução do valor das custas, ou prioridade na tramitação, algo nesse sentido. Será que aí sim isso não afetaria a noção do acesso à justiça, professor? O difícil é pensar em o que a gente cortaria, né, dentro do processo, né, de custos, vamos botar assim, né, para tentar segurar maior eficiência. Eu confesso que eu tenho dificuldade, eu entendo o conceito que o Paulo defende de NAND e conheço gente que segue nessa trilha e respeita essa posição, mas o que eu vejo é que fornecedores, muitas vezes, eles trabalham com o tempo como uma vantagem. Exatamente. Né? Porque você sabe que a demora para fechar um acordo, né, às vezes ela vai mexendo com o espírito das pessoas, né? Acho que é algo para pensar, né? E vocês falaram de assimetrias também. Eu queria também falar disso, tá? Porque tem um ponto interessante. Inteligência artificial vai trazer debates sobre assimetrias. Claro. Vamos começar a discutir quem tem e quem não tem. Né? Fico imaginando aqui, esse é o tema que eu ando pesquisando hoje, tá? Como é que a gente vai ser essa situação do escritório de advocacia que tem inteligência artificial e o que não tem? Como é que vai ficar isso? Né? Porque aqui nós vamos ter um problema de desigualdade no processo. O Alexandre falou da questão de financeira, né? Que tem gente que tem recursos, outros não têm, alguns têm ferramentas, outros não têm, alguns têm condições, outros não têm.
E eu acho que nós vamos criar mais uma situação dessa, de que os que não têm ficam para trás, né? Acho que nós vamos ter que começar a trabalhar essa questão da educação, que o Paulo muito bem pontuou também, na questão da inteligência artificial. Acho que esse é um ponto a pensar. A inteligência artificial ainda nos traz muitas dúvidas, ainda nos coloca em xeque com diversas possibilidades e, ao mesmo tempo, alguns tantos limites, né? Então, todos nós aqui, acho que temos estudado e lido e tentado usar ou até usado a inteligência artificial. Ou sendo usado por ela. Ou sendo usado por ela. E percebemos que a coisa aparenta ser fácil, ela aparenta ser simples, mas ela é muito complexa, ela é muito difícil, né? Eu estava fazendo, ontem mesmo eu tive uma aula de um curso de engenharia de prompts que eu estou fazendo, que é uma coisa maluca para você conseguir formar um prompt adequado, né? Uma pergunta, vamos simplificar aqui, adequada para a máquina, para ela poder fazer para você aquilo que você quer. Olha, eu quero que você me dê lá uma resposta sobre um tema. A pergunta é tão importante, isso a vida sempre foi assim, né? A pergunta é mais importante do que a resposta, mas saber formular essa pergunta está cada dia mais difícil. Está cada dia mais complicado. Então, isso para aqueles que estão, aspas, tentando ao menos se letrar minimamente. E, no geral, as pessoas não têm essa condição. E isso ainda é agravado, o professor chamou atenção para um outro detalhe, para o uso das telas, por exemplo, dos smartphones. Isso é agravado porque tem vários estudos que mostram já o declínio cognitivo, que o abuso dessas ferramentas, né, de tela, de toque, que causam, inclusive, na compreensão. Quer dizer, daqui a pouco você tem até um agravamento dessa condição dessas dificuldades, de dificuldade, né? Exatamente por conta do mecanismo. A gente acaba, de alguma forma, agindo de maneira diferente quando a gente tem uma ferramenta que tende a nos facilitar a vida em algum ponto, né? E essa é uma ferramenta que ela é pensada para isso, né? Não sei qual é o futuro das gerações que vão já entrar no mundo com inteligência artificial, porque esse é um ponto interessante. Nós somos a geração de transição nessa conversa, nós estamos percebendo aquilo que a gente chama de um declínio. Eu não sei o que vai ser, se eles vão ter algum tipo de reorganização, né, na forma de trabalhar, de pensar. E, professor, dentro do Conselho Nacional de Justiça, a partir do programa Justiça 4.0, qual seria daquelas plataformas, aquelas soluções todas propostas, qual é a solução que o professor acha que tem dado maior resultado, que tem sido mais efetivo, assim, que tem mais significado, um acesso à justiça importante? O professor já falou do balcão virtual. Isso. Teria uma outra desses sistemas que estão aí rodando e que a gente pode dizer, essa tem diferença? Eu penso assim, tem muita coisa acontecendo, né? Eu gosto muito das iniciativas em matéria de prova, gosto muito. Eu vejo, de novo, essas iniciativas sobre inteligência artificial estão começando a ecoar muito forte. Os tribunais têm feito treinamentos e já estão desenvolvendo muitas ferramentas. Isso está acontecendo. Eu estava vendo esses dias o Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região se preocupando muito com isso, sabe? Falando com o seu público interno a respeito do assunto, capacitando os servidores, discutindo a questão dos prompts, mas para além disso, né? Eu acho que essa é uma questão que toca assim fundo, né? Mas se for pensar aquilo que foi a iniciativa mais transformadora, pelo menos até agora, tá? Assim, de impacto nos últimos anos, para mim, eu acho que aquilo que todos nós advogados e juízes sentimos mais impactante foi a digitalização dos autos do processo. Tá? Nós estávamos acostumados a mexer naqueles processos de papel. Né? Hoje os processos eles se colocam em telas. Isso tem uma série de transformações importantes. A gente não precisa se deslocar para enxergar o que está colocado no processo. Eu tenho um querido amigo, né, que é o Paulo, que desenvolveu uma tese de doutorado linda. Na tese dele, ele defende uma série de questões, e uma delas é essa ideia de ubiquidade, né? No sentido de que, olha, o processo está em todos os lugares.
né? Os autos você consegue acessar de qualquer lugar. Isso reduz uma série de custos para as pessoas que tinham que se deslocar. Eu fico imaginando quem estava em Cascavel que tinha que ir a Curitiba, né? Uhum. Que custo enorme. Ou quem estava em Cascavel e tinha que vir a Porto Alegre no TRF, né? Isso é uma dificuldade real, né? E hoje a gente consegue cortar, pegar uma série de atalhos. A gente vê que esses autos eletrônicos, com uma série de automações também, eles acabam com o que se chamava de tempo morto do processo, né? Aquele tempo que era o tempo do funcionário que ficava colocando os volumes de processo de um escaninho para o outro, de uma mesa para outra, um carimbo, uma juntada de uma petição, todo aquele trabalho cartorário, vamos chamar assim, e que era um trabalho que não é o que as pessoas estão mais preocupadas, mas que era importante para aquele contexto, ele acaba sendo substituído pela tecnologia. E eu acho que a tecnologia aqui ela ocupa um papel importante, né? Porque, de novo, hoje os escaninhos são virtuais. Né? Se fala dos localizadores do processo dentro do Poder Judiciário. Né? E a gente vê como se acelerou a tramitação de processos, é fato, como a gente conseguiu ter uma gestão melhor das pessoas no judiciário, porque muitos desses funcionários que estavam em cartórios agora eles estão lá assessorando os juízes estão com um exército de assessores. Isso é bom, porque isso faz com que a resposta do judiciário à população seja mais rápida. Perfeitamente. Né? E Enfim, a questão das audiências também, né? Sim, Do advogado a questão não das precisa se audiências. deslocar distâncias enormes para uma audiência. Eu cansei de sair de Cascavel para ir 100, 150 quilômetros para fazer uma audiência que você chega lá e fala, uma audiência não vai acontecer. Então expunha-se a risco na estrada e desgaste físico, psicológico, econômico, tudo, e agora está lá na telinha. Com segurança, sobretudo. Assim, o cliente que tinha que pagar para o advogado se deslocar. Exato. É um custo que, olhando para o jurisdicionado, porque é para ele que o sistema trabalha, claro. É um custo a menos. O advogado talvez não goste, mas vamos lá. A gente trabalha para o cliente, né? Exatamente. Agora, essa questão dessas audiências, tem muita gente que critica, eu acho que a crítica é injustificada, mas a crítica é de que o juiz não consegue ver o comportamento da parte, não consegue ver se a parte está tremendo, se ela está... Se a linguagem corporal dela fala alguma coisa, e que se diz, se o juiz estivesse numa sala de audiência com a parte ou com a testemunha, ele conseguiria controlar isso. De novo, talvez eu nade contra a maré. Vocês estão falando com alguém hoje, se encontra sempre alguém que está nadando contra a maré, pelo jeito. Mas eu penso que as pessoas que não estão acostumadas com o judiciário, elas tremem, gaguejam, elas suam, elas ficam nervosas. E em qualquer contexto. Acho que esse é um ponto para a gente pensar. E a vantagem também é a seguinte, que agora, quando a gente grava uma audiência, grava o relato da testemunha, agora a gente pode permitir que o tribunal, quando vai julgar um recurso, ele também possa analisar essa prova melhor. Perfeito. Coisa que antes a gente dizia, o juiz é que tem mais proximidade, o juiz da primeira instância. O tribunal não consegue rever como foi, não pode analisar novamente a prova oral. Né? Hoje pode, dá trabalho, mas pode. Exato. É claro que em algumas situações, em alguns processos específicos, a audiência presencial, ela parece muito importante e até necessária, mas na maioria dos processos não. Eu também. Nas ações que eu atuo pelo Estado, eu não vejo necessidade de nenhuma audiência presencial nas minhas ações, por exemplo. Mas quer ver um caso interessante? A gente fala de audiências pensando muito nas provas, né? Mas também tem aquelas sessões que se faz para tentar conciliação, né? Eu acho que aqui tem uma iniciativa usando tecnologia que eu acho muito boa e que tem um artigo meu que vai sair agora tratando disso, que é dos fóruns de conciliação virtual.
dentro do processo, as pessoas podem abrir uma janela, digamos assim, e começar a apresentar propostas dentro de um certo período de tempo. A vantagem disso é justamente não ter que parar todo mundo no mesmo momento, numa mesma hora. Exato. Né? E aí ter que fazer uma coisa, porque isso é um problema, né? Conciliar as agendas das pessoas é uma novela, né? A gente para tudo para fazer alguma coisa ao mesmo tempo. É difícil isso. É um custo muito grande. Aí a gente pode fazer isso, sabe, em 10 dias, por exemplo. Uhum. E em 10 dias eu posso apresentar uma proposta, eu posso ler a proposta do outro com calma, né? Sem ser no calor, sem ser na pressão, né? Tá certo. Acho que é legal isso. Mas nós temos ainda 2 minutinhos para encerrarmos a nossa conversa, e nesses 2 minutinhos, meu querido amigo, eu queria te perguntar o que você nos diz sobre a sua percepção de futuro. O que o amigo acha que está por vir e pode acontecer e que seja bom para a prestação jurisdicional, adequada, para que o jurisdicionado seja eu penso efetivamente detentor de acesso? Vai ter uma transformação aí de como as pessoas trabalham, sabe? Uhum. Eu acho que juízes vão trabalhar de maneira diferente, acho que nós, advogados, vamos trabalhar de maneira diferente. Eu acho que, de novo, a inteligência artificial vai mexer com a vida das pessoas. Eu não acho que nós sejamos substituídos no todo do que a gente faz pela inteligência artificial. Eu acho que teremos algumas tarefas do que a gente faz que serão executadas pela inteligência artificial, e isso vai ser bom para as pessoas para quem a gente trabalha. Eu acho que elas serão melhor informadas, serão melhor comunicadas. Eu acho que a gente vai ter tudo isso sendo feito com menor custo, e acho que isso é bom. O desafio, de novo, é a gente controlar o avanço dessa tecnologia de modo que ela venha a respeitar aquilo que é o pacote 1.0, digamos assim, que é o pacote da dignidade da pessoa humana. Nós não podemos abrir mão disso, né? Mas eu vejo que tem um futuro bom pela frente. É um futuro diferente. Esse é um ponto que eu queria deixar registrado. Mas o diferente não quer dizer que seja ruim. O novo não é melhor nem pior. Ele é diferente. E eu acho que a gente vai ter que se adaptar. Mas eu penso que essa tecnologia pode nos oferecer muita coisa boa. Tá certo. Paulo, não temos tempo para mais nada, meu amigo. Mas foi muito bom ouvir o professor Luiz muito Alberto bom. Reichert hoje aqui. Um grande abraço aos nossos ouvintes aí, nos acompanham, sigam também nas plataformas, nós estamos no YouTube, no Spotify e também aqui pela CBN. Isso aí. Professor Luiz Alberto, muito obrigado, receba meu abraço forte aí, fique bem e obrigado por conversar com a gente aqui no Disrupt. Muito obrigado, foi uma alegria muito grande. Então, semana que vem tem mais. Um abraço para todo mundo, obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.